Oi, meus amores, bem-vindos ao novo vídeo do canal. Esse é o canal Descomplicando Economia e Finanças e eu sou a Paloma Lopes, economista de plantão. Vamos lá, gente, sobre o que falaremos hoje? Hoje a gente vai falar da bomba ICMS para tentar agradar caminhoneiros. Calma que eu explico. Mas primeiro, roda a vinheta. E como sempre, temos a participação dela, Master Blaster Ultra Power, Caneca! Sorri a cena, rapazes. Ai, gente, eu amei meus pinguins de Madagascar. Obrigada. Pode continuar mandando, porque eu sempre quero mais canecas. Paloma, então, hoje você vai falar sobre o ICMS? Vou, meus amores, então, vem comigo que eu descomplico. Bom, meus amores, no último dia 5, o nosso presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo estuda a viabilidade jurídica de apresentar ao Congresso na próxima semana, ou seja, essa que acabou de iniciar, um projeto de lei para o ICMS. Pausa. ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. É um imposto estadual, beleza? Sigamos. Segundo o Estadão, a ideia é que o CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, passe a publicar mensalmente e não quinzenalmente, como é hoje, a tabela com o PMPF, que é o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final dos Combustíveis. Essa tabela é que é a base para a utilização dos estados na cobrança do ICMS. A gente sabe que a maior reclamação dos caminhoneiros é que, dessa forma como acontece hoje em dia, há uma variação muito grande do preço dos combustíveis. E que se adotassem as mudanças, segundo o governo, haveria maior previsibilidade dos preços. Nessa linha, o que o Bolsonaro falou? Abre aspas, o nosso é previsível, é de 33 centavos de real. Já o ICMS, cada estado tem um valor que varia de hoje para amanhã. Temos de viver na previsibilidade, senão fica difícil se programar. Fecha aspas. Essa declaração do presidente fez com que diversos estados começassem a reclamar só da possibilidade de redução de arrecadação. Segundo algumas fontes escutadas pelo próprio Estadão, o assunto ainda não tinha sido nem levado ao CONFAZ. Então, mudar ia precisar de maioria de votos, não era uma questão só de decisão do presidente. E também, de acordo com técnicos do Ministério da Economia, foi discutida a possibilidade da redução do PIS/COFINS nos combustíveis. Isso, porém, esbarra na dificuldade da compensação, já que, para diminuir o tributo, precisa cortar gastos, porque esse tributo está sendo utilizado para pagar contas do Estado. Então, vai ter uma redução de receitas, precisaria cortar gastos, que a gente não está vendo rolar. Então, para vocês terem uma ideia, a necessidade seria de cortar 800 milhões em despesas e neutralizar um último aumento, que seria de 5 centavos, então o corte seria de 4 bilhões de reais. Gente, a gente não está vendo corte nenhum, imagina os 4 bilhões. Mas vamos seguir. Qual que é o grande pepino, gente? A gente sabe que a greve dos caminhoneiros de 2018 prejudicou o abastecimento de diversos produtos em várias cidades. Então, assim, por mais que o Temer, na época, tenha tentado negociar com os estados o ICMS, ele não teve sucesso. E aí, gente, o preço dos combustíveis, não vamos entender que a formulação dele é uma coisa fácil, tá? Por quê? Porque as refinarias fazem uma imposição do valor para as distribuidoras que vendem aos postos. Em todas essas etapas, há um acréscimo para ter lucro. E aí vocês vão falar assim, quem que se arrebenta? O consumidor, que está na ponta, que ele vai pagar todos os lucros que estão nessa cadeia. Gente, nessa mesma entrevista, teve uma frase do Guedes que eu faço questão de repetir aqui. Abre aspas. Qualquer aumento de arrecadação será transformado em redução de impostos. Fecha aspas. O Guedes ainda falou mais uma coisa. Que mesmo que fizesse uma redução de 35 centavos de real de forma gradual, o impacto seria de mais de 575 milhões de reais
em receitas do governo. Então, de qualquer forma, precisa-se das reformas. E aí ele emendou falando, abre aspas, não vai dar para esperar a reforma tributária. Vamos rever os parâmetros de crescimento esse ano e, se tiver um aumento substancial, podemos atuar em 1 ou 2 semanas nessa direção, observou. Vocês que me acompanham aqui no canal estão vendo eu falar de reforma, e essa reforma não tem sido pautada simplesmente porque ela não existe. Agora, com a eleição da presidência do Senado e da presidência da Câmara, por pessoas que são considerados aliados ao governo federal, a desculpa de que não era pautado não existe mais. Então, precisa-se enviar essas reformas. Então, gente, para vocês entenderem como não é fácil fazer essa alteração da forma como o Bolsonaro colocou, eu vou trazer aqui 3 tributaristas. O primeiro é o Carlos Eduardo Navarro, que falou o seguinte, abre aspas, é de causar arrepios que as notícias de que o governo federal propõe mudanças de ICMS no setor de combustíveis, fecha aspas. Ele ainda fala que o governo demonstra mais uma vez, abre aspas, não conhecer o filósofo francês Montesquieu e a separação dos poderes, fecha aspas. Seguindo, ele fala, abre aspas, como se isso não bastasse, o governo federal possui instrumentos próprios para modificar a tributação sobre esses bens, notadamente o PIS/COFINS e a CID de combustíveis. Então, gente, pela fala do Navarro, a gente percebe que é possível só alterar o PIS/COFINS, ou seja, só mexer na esfera da União, desde que ela faça cortes de gastos, porque ela não vai ter essas receitas de PIS/COFINS e da própria CID. Seguindo a mesma linha do Navarro, a Juliana Cardoso, que é mestre em Direito Tributário pela University of London, falou o seguinte, abre aspas, vai ser muito difícil o presidente Bolsonaro conseguir a adesão dos estados na redução do ICMS sobre combustíveis, considerando que ele representa de 18% a 20% na arrecadação total dos estados. Seria mais factível trabalhar com uma redução gradual do PIS e COFINS, que é federal, fecha aspas. Então, assim, o que ela falou? De novo, não mexa na caixinha dos estados, mexa na caixinha da União. Seguiu o mesmo raciocínio. Por último, eu trago a fala do tributarista Danilo Leal, que falou o seguinte, abre aspas, ao que tudo indica, o governo quer criar um outro regime tributário que concentra a tributação nas refinarias, mas creio que esse não seja o momento. Por mais que se pretenda exonerar a cadeia de combustível, me parece que seria mais importante uma reforma mais ampla, que permita um pouco mais de racionalidade ao sistema tributário, fecha aspas. Ele também destaca que isso pode desembocar em algo sem precedentes em relação à multiplicidade de regimes tributários. Gente, vamos lá. Uma das coisas que tinham se falado lá atrás, nas primeiras propostas de reforma tributária, era não ter a multiplicidade de tributos. Então, tributar na refinaria vai ser exatamente o oposto do que tinha sido colocado no início do governo. Então, gente, eu não vou ser hipócrita e dizer que a luta dos caminhoneiros não é legítima. Super é legítima. A gente sabe que o preço do diesel tem influenciado, sim, a capacidade e a manutenção do modal rodoviário. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o governo tentando mexer em coisas que não lhe compete. Por que não uma renúncia fiscal em termos de PIS, COFINS e CID? Seria o mais fácil, atenderia de forma mais rápida, mesmo que isso fosse adotado de forma gradual, e não teria que passar pelos estados. O passar pelos estados faria com que os estados tivessem que cortar gastos. E a gente sabe que existem diversos estados, a exemplo do Rio de Janeiro, que não têm dinheiro. Então, assim, não é uma questão de precisar cortar, já não está pagando mais nem as contas. O cortar, a gente já passou do estágio de cortar. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like maroto. Se você não gostou, me diz onde eu posso melhorar. Não sai jogando um like não, porque o canal está crescendo agora. E o que eu quero é difundir cada vez mais os conhecimentos em economia e finanças. Para você que ainda não é inscrito no canal, é facinho.
Se inscreve no canal, ativa o sininho para ter as notificações dizendo que tem vídeo novo. Vejo vocês no próximo domingo com toda certeza e possivelmente voltamos aos nossos vídeos semanais técnicos, porque eu já estou tendo alguns pedidos, então eu estou escrevendo alguns roteiros. Se você também tiver sugestão, pode deixar aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima!